Bom, pessoal, vou falar sobre a questão da urbanização, certo? E as mudanças sociais que ocorreram no Brasil durante o século XX, certo? Devido à questão da imigração, certo? E a questão também do crescimento industrial. São esses dois pontos basicamente que eu vou falar, tratar com vocês, certo? E sobre alguns outros pontos, certo? Que ocorreram durante esse período, que levaram a essa questão de processo de urbanização e industrialização, certo, no Brasil. O crescimento industrial ele gerou uma demanda por mão de obra, certo? E isso quase assim, mais ou menos uns 4 milhões de imigrantes eles entraram no Brasil durante 1889 e 1930. E eles se tornaram a principal força de trabalho, certo? Esses imigrantes eles vieram justamente quando ocorreu a questão do começo da República, certo? Início da República, 1889. E basicamente até os anos de 1930 eles vieram para o Brasil, certo? Muitos deles vinham para a questão das lavouras de café, para trabalhar nessas propriedades, certo? Fazendas de café. Muitos vinham de Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, certo? E esses foram os que constituíram como os principais estrangeiros que vieram nesse período. Depois de passar pelo campo, eles queriam se tornar, né, proprietários de terra, e muitos foram para as cidades, certo? Com vasta oferta de trabalho, nasce a questão da indústria, certo? E também tem um processo bastante assim acentuado de urbanização, porque muitas pessoas saem do campo justamente para as cidades, certo? E isso na indústria, quando eles começam a trabalhar, as condições são muito extremas e duras, certo? E eles não assim comprometem até a saúde deles mesmos. Muitos setores utilizavam mão de obra até mais barata, que era crianças, mulheres, certo? Para diminuir ainda mais os rendimentos deles e aumentar justamente o rendimento dos empresários dessa época, que eram donos dessas indústrias. Devido a esse processo, há uma questão de expansão industrial, que justamente acaba aqui ocorrendo esse crescimento desordenado dentro das cidades, certo? Aí gera outro problema, um problema de saúde pública, um problema de saneamento básico, certo? Eles ficam em habitações precárias, e aí o governo ele começa a criar projetos para remodelar as principais cidades, certo? Pegando um padrão europeu, certo, para fazer isso, essa remodelação estrutural. E daí vem as reformas da infraestrutura, certo, de algumas cidades do Brasil. Aí, tratando um pouquinho saindo um pouco dessa questão industrial, certo? E desses trabalhadores que vêm para cá, há uma reforma, certo? A reforma, vou falar um pouco especificamente sobre essa reforma, que foi justamente implementada durante o período de 1902, certo? Rodrigues Alves, que nessa época era o presidente, ele acaba implementando um plano de revitalização, justamente de modernização, certo? Que até então no Rio de Janeiro, que era a capital nessa época federal ainda. E aí ele dá ordem ao prefeito, né, nessa época, que até essa reforma se chama Reforma de Pereira Passos, certo? Para realizar essas reformas, certo? Ele dá essa ordem e muitos cortiços eles são derrubados justamente nesses lugares onde essas pessoas que não tinham moradia estavam morando, certo? Nessas zonas das cidades. E aí muitos lugares desses eles tinham problemas de questão de doença, de infraestrutura, porque tinha muito inseto, mosquito, era muita gente, mas só que aí o governo ele termina que vendo isso como um risco e manda demolir basicamente muitas habitações, né, que esses moradores viviam.
Aí vem outra questão da expressão, né, que é a expressão bota abaixo, que foi usada nessa época, que eles usavam, os funcionários usavam para avaliar justamente as construções que haviam nesses locais. E aí essa demolição era muito temida pelas pessoas porque eles ficavam desabrigados. E aí nessa situação, as pessoas que moravam nesses lugares, eles começam a sair para as cidades, certo? Para as encostas das cidades, os morros. E aí esses antigos habitantes que moravam nesses cortiços, certo? Que até então o governo dizia que tinha que ser demolido e tal. Essas pessoas ficam ao léu, certo? Na rua. E aí começa essa questão da constituição das comunidades, certo? Da questão das favelas, essa construção das favelas. As pessoas elas começam a sair desses cortiços, e começam a ir para a periferia, certo? Das cidades. E aí em condições mais precárias ainda. E aí essas reformas elas tinham um plano de remodelação urbana, mas em contrapartida elas esqueceram a questão da população que viviam nesses locais, certo? E aí entra essa questão, né? O governo ele prioriza a questão da sanitarização, a questão da modernização, mas se esquece dessa população que vivia nesses locais, e essas populações justamente começam a ir para os morros, e aí começa essa questão da construção das favelas. E aí há esse todo desornamento de questão estrutural urbana, certo? Desse período. Pronto, eu queria falar um pouco com vocês só sobre isso, essas reformas, a questão da implementação da indústria, o porquê que esse crescimento industrial, esse avanço na urbanização, e essa questão da infraestrutura e das habitações, porque que começou a ser desestruturado, certo? Durante esse período.